Sebastião Oliveira estava operando o trator John Deere nas terras da fazenda São Pedro, quando tudo mudou em questão de segundos. Era uma manhã de abril, o céu estava claro, e ele fazia o trabalho que conhecia há 20 anos, preparar a terra para o plantio de milho. Aos 43 anos, era considerado o melhor operador de tratores da região, homem de confiança que nunca havia sofrido nenhum acidente sério. A ladeira íngreme que descia em direção ao córrego era um trecho que ele havia percorrido centenas de vezes, mas naquela manhã, uma pedra solta fez o trator derrapar. Sebastião tentou corrigir a direção, mas o peso do implemento na traseira desequilibrou a máquina. O trator capotou, prensando-o por baixo por quase 2 horas até o socorro chegar. Quando acordou no hospital 3 dias depois, a primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de Valdirene, sua esposa de 19 anos. Ela estava ao lado da cama, segurando sua mão, mas havia algo diferente no olhar dela, algo que ele não conseguia identificar. "Como você está se sentindo?" ela perguntou. "Doendo tudo, principalmente as costas. O médico disse que..." Valdirene hesitou. "Disse o quê?" "Que você machucou a coluna, que vai ter sequelas." "Que tipo de sequelas?" "Ele quer falar contigo quando você estiver melhor." Sebastião tentou se mexer na cama e sentiu uma dor lancinante nas costas, irradiando pelas pernas. Tentou mover os pés e percebeu que a sensibilidade estava diminuída. "Valdirene, chama o médico. Quero saber a verdade." Dr. Fernando, ortopedista de 50 anos com experiência em acidentes rurais, foi direto ao ponto. "Sebastião, você sofreu uma lesão na vértebra L4-L5. A medula não foi seccionada, mas foi severamente comprimida. O que isso significa? Significa que você vai ter limitações permanentes de movimento. Não vai conseguir carregar peso, ficar em pé por muito tempo ou fazer trabalhos que exijam esforço físico intenso. Doutor, eu trabalho com trator. É isso que sei fazer. Vai precisar aprender outra profissão. Trabalho rural pesado está fora de questão. E vai melhorar com o tempo. A lesão é permanente, Sebastião. Com fisioterapia, você pode recuperar parte da mobilidade, mas nunca mais será como antes." Quando o médico saiu, Sebastião olhou para Valdirene e viu lágrimas nos olhos dela. Mas não eram lágrimas de tristeza pela dor dele. Eram lágrimas de desespero pelo futuro dela. "Valdirene, a gente vai dar um jeito." "Como, Sebastião? Como vamos dar um jeito?" "Vou aprender outro trabalho. Alguma coisa que não exija esforço físico." "Que trabalho? Você só sabe mexer com trator." "Posso aprender outras coisas, com 43 anos." Aleijado. A palavra aleijado cortou como uma faca. Valdirene havia dito sem pensar, mas revelou o que realmente pensava sobre a situação. "Valdirene, eu não sou aleijado. Sou uma pessoa com limitações." "É a mesma coisa." "Não é a mesma coisa. E mesmo que fosse, sou seu marido, pai dos seus filhos." "Sebastião, você não entende. A gente tem 3 filhos para criar, casa para manter, contas para pagar. E eu vou continuar trabalhando. De outra forma." "Trabalhando como? Quem vai dar emprego para homem que não pode carregar peso?" "Vamos descobrir juntos." "Não, Sebastião. Você vai descobrir. Eu já tenho trabalho demais cuidando da casa e das crianças." Durante os 15 dias que Sebastião ficou internado, Valdirene visitava todos os dias, mas sempre com o mesmo semblante preocupado. Não preocupação com o bem-estar dele, mas preocupação com o futuro financeiro da família. "Valdirene, conversou com o patrão sobre alguma indenização?" "Conversei. Ele disse que acidente acontece, que não tem obrigação de pagar nada além do que o INSS der." "E o INSS? Vai dar auxílio-doença enquanto você estiver afastado. Depois, se não conseguir voltar ao trabalho, aposenta por invalidez." "Quanto é a aposentadoria?" "Um salário mínimo." "Um salário mínimo para sustentar 5 pessoas?" "É o que tem, Sebastião." Quando voltou para casa, Sebastião percebeu como a realidade havia mudado. Precisava de bengala para caminhar, não conseguia ficar em pé por mais de 15 minutos sem sentir dor, e qualquer esforço físico o deixava exausto. A casa simples de 3 quartos, que sempre havia sido suficiente agora, parecia inadequada para alguém com limitações de mobilidade. Os filhos reagiram de formas diferentes ao acidente do pai. Bruno, o mais velho, aos 17 anos, tentava ser o homem da casa, assumindo responsabilidades que não deveria ter. Camila, de 14 anos, ficou super protetora, sempre querendo ajudar o pai com tudo.
Pedro, de 10 anos, simplesmente não entendia por que o pai não podia mais brincar de futebol com ele. Pai, Bruno perguntou numa tarde, o senhor vai conseguir trabalhar de novo? Vou sim, filho. Só preciso encontrar um trabalho adequado para minha situação. Que tipo de trabalho? Não sei ainda. Talvez algo em escritório ou supervisão. Alguma coisa que use minha experiência, mas não exija esforço físico. E se não conseguir? Vou conseguir. Tenho que conseguir. Valdirene, que ouvia a conversa da cozinha, fez um comentário que gelou o sangue de Sebastião. Bruno, não ilude teu pai com esperanças. Homem de 43 anos, sem estudo, aleijado, não arranja emprego em lugar nenhum. Valdirene! Sebastião se exaltou. É a verdade, Sebastião. Para de viver de ilusão. Não é ilusão, é esperança. Esperança não paga conta. A partir daquele dia, as discussões se tornaram mais frequentes e mais ásperas. Valdirene estava visivelmente impaciente com a limitação física do marido, com a redução da renda familiar e, principalmente, com a perspectiva de ter que cuidar de uma pessoa com deficiência pelo resto da vida. Sebastião, ela disse numa manhã, preciso arranjar trabalho. Que tipo de trabalho? Qualquer trabalho. A gente não pode viver só com tua aposentadoria. Valdirene, as crianças precisam de você em casa. As crianças precisam de comida na mesa, e com um salário mínimo não vai ter comida. Vou procurar trabalho também. Que trabalho? Quem vai te contratar? Não sei ainda, mas vou procurar. Sebastião, para de sonhar. Tu está aleijado. Ninguém vai te dar emprego. Eu não estou aleijado. Sebastião gritou, batendo a bengala no chão. Está sim. E quanto mais rápido você aceitar isso, melhor para todo mundo. A crueldade das palavras de Valdirene doía mais que qualquer dor física. Sebastião percebeu que a mulher que havia amado por 19 anos estava vendo ele não mais como marido, mas como um fardo. 2 semanas depois do retorno do hospital, Valdirene anunciou que havia conseguido trabalho como balconista numa loja da cidade vizinha. É das 7 da manhã às 7 da noite. Vou sair cedo e voltar tarde. E as crianças? Bruno já é grande, pode cuidar dos outros. E você está aí para supervisionar. Valdirene, eu mal consigo cuidar de mim. Vai ter que aprender. Eu não vou ficar aqui vendo nossa família passar necessidade. E eu? Não estou tentando encontrar solução? Está tentando fantasiar soluções que não existem. No primeiro dia de trabalho de Valdirene, Sebastião ficou sozinho em casa com os 3 filhos, tentando fazer tarefas domésticas que antes eram fáceis, mas agora se tornaram extremamente difíceis. Preparar o almoço em pé na cozinha deixou suas costas doendo por horas. Ajudar Pedro com a lição de casa foi um desafio, porque não conseguia se sentar confortavelmente por muito tempo. À noite, quando Valdirene chegou do trabalho, encontrou a casa em relativa desordem e o jantar queimado. Sebastião, que foi isso? Tentei fazer o jantar, mas a dor atrapalhou. E os meninos não ajudaram? Bruno estava estudando, Camila tinha lição, Pedro é muito pequeno. Sebastião, se você não consegue nem fazer um jantar, como vai conseguir arranjar emprego? Valdirene, foi o primeiro dia. Vou me acostumar. Vai se acostumar? Sebastião, você está piorando, não melhorando. Não estou piorando. Está sim, cada dia mais dependente, mais limitado, mais inútil. A palavra inútil ecoou pela casa. As crianças ouviram, e Sebastião viu no rosto delas uma mistura de tristeza e vergonha. Valdirene, não fala assim na frente das crianças. Por quê? Elas precisam saber a realidade, que o pai delas virou peso morto. Sebastião se levantou com dificuldade e foi para o quarto fechando a porta. Sentou na beirada da cama e chorou pela primeira vez desde o acidente. Não chorou pela dor física, mas pela humilhação de ouvir da própria esposa que ele havia se tornado peso morto para a família. Não sabia que pior estava por vir, e que em breve descobriria que alguns fardos são bênçãos disfarçadas e que algumas perdas abrem caminho para ganhos inesperados. Mas primeiro teria que sobreviver ao que Valdirene estava planejando fazer. 2 meses após o acidente, a situação da família Oliveira havia se tornado insustentável. Valdirene trabalhava 12 horas por dia na loja e chegava em casa cada vez mais irritada e distante. Sebastião tentava assumir as tarefas domésticas, mas suas limitações físicas transformavam atividades simples em verdadeiros desafios. Numa manhã de terça-feira, quando os filhos já haviam saído para a escola, Valdirene fez um anúncio que mudaria tudo. Sebastião, não dá mais para continuar assim.
Como assim? Assim, com você em casa, sem trabalhar, sem contribuir, apenas dando despesa. Valdirene, eu estou tentando me adaptar. Tentando há 2 meses. E cada dia fica pior. Não fica pior. Estou aprendendo a lidar com a situação. Sebastião, ontem você demorou 1 hora para preparar um café da manhã. 1 hora para algo que eu fazia em 10 minutos. Porque não posso ficar em pé muito tempo. Exato. E não pode carregar peso, não pode trabalhar, não pode fazer nada útil. Posso cuidar das crianças. Bruno já é homem feito. Camila se cuida sozinha. Pedro só precisa de alguém para dar comida. Qualquer vizinha faz isso. Valdirene, onde você quer chegar? Quero chegar numa solução. Que solução? Você vai morar com sua mãe. A frase caiu como um raio. Sebastião não acreditou no que havia escutado. Como assim vou morar com minha mãe? Dona Mercedes pode cuidar de você. Ela está sozinha, tem tempo. Tem experiência cuidando de pessoa doente. Valdirene, eu não sou doente. Sou uma pessoa com limitações. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E mesmo que fosse, sou seu marido, pai dos seus filhos. Sebastião, eu não posso mais. Trabalho 12 horas por dia e ainda tenho que chegar em casa para cuidar de inválido. Inválido? É o que você é. Um inválido que precisa de cuidados constantes. Valdirene, eu caminho, eu penso, eu falo, eu posso contribuir de muitas formas. Contribuir como? Me fala uma coisa útil que você fez nestes 2 meses. Sebastião ficou em silêncio. Era verdade que suas contribuições práticas haviam sido limitadas pela dor e pelas limitações físicas. Valdirene, preciso de tempo para me adaptar. Tempo? Sebastião, nós não temos tempo. Temos contas para pagar, filhos para criar. E você acha que me mandando embora resolve alguma coisa? Resolve a sobrecarga que você representa. Já é a sobrecarga? Sebastião, desde que você voltou do hospital, nossa vida virou um inferno. Você não consegue ajudar, só atrapalha. Como eu atrapalho? Demora horas para fazer qualquer tarefa, reclama de dor a todo momento, não pode participar de nada que exija movimento. Valdirene, eu sofri um acidente grave. Claro que preciso de adaptação. E durante quanto tempo eu tenho que aguentar essa adaptação? O tempo que for necessário. E se for para sempre? E se você nunca mais conseguir ser útil? Então você vai me abandonar? Valdirene ficou em silêncio, e o silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. Valdirene, responde, se eu nunca mais melhorar, você vai me abandonar? Sebastião, eu não me casei para ser enfermeira de inválido. Se casou para quê? Para ter um marido que trabalhasse, que sustentasse a família, que fosse parceiro. E eu não posso mais ser parceiro porque estou com limitações. Não pode, porque parceiro ajuda, não atrapalha. Contribui, não só gasta. Valdirene, eu vou melhorar. Não vai. O médico disse que é permanente, que nunca mais vai ser como antes. Mas posso aprender a viver de forma diferente. E eu tenho que aguentar enquanto você aprende? A pergunta revelou a verdadeira questão. Valdirene não estava disposta a passar pelo período de adaptação necessário para que Sebastião encontrasse um novo equilíbrio de vida. Naquela tarde, Sebastião telefonou para Dona Mercedes, sua mãe de 71 anos, que morava sozinha numa chácara pequena a 20 quilômetros dali. Vai-se, a Valdirene quer que eu vá morar com a senhora. Por quê? Porque acha que não consigo mais cuidar de mim mesmo. E você consegue? Consigo sim, mãe. Com dificuldade, mas consigo. Então por que ela quer que você venha para cá? Porque acha que sou um peso para a família. E você? Acha que é um peso? Não sei mais, mãe. Às vezes acho que sou mesmo um estorvo. Sebastião, você quer vir morar comigo? Não quero deixar meus filhos. E eles? Querem que você vá? Não sei, não perguntei. Então pergunta. Antes de tomar qualquer decisão. Quando os filhos voltaram da escola, Sebastião reuniu os 3 na sala para uma conversa que nunca imaginou que teria que ter. Meninos, preciso conversar uma coisa séria com vocês. Que foi, pai? Bruno perguntou. Sua mãe acha que seria melhor eu ir morar com a vovó Mercedes. Por quê? Camila gritou. Porque ela acha que eu estou atrapalhando a vida de vocês. Como assim atrapalhando? Pedro, mesmo sendo o mais novo, estava claramente chateado. Porque não consigo mais fazer as coisas que fazia antes. Trabalhar, ajudar em casa, participar das atividades. Pai, Bruno disse, o senhor não está atrapalhando nada. Não está não, Camila concordou. A gente gosta de ter o senhor em casa. E eu também.
Pedro se agarrou no pai. Não quero que vá embora. Meninos, mas vocês entendem que eu não consigo mais ajudar como antes. E daí? Bruno respondeu. O senhor ainda é nosso pai. Ainda é, mas talvez seja melhor para vocês se eu for morar com a vovó. Melhor para quem? Camila estava chorando. Para nós não é melhor. A gente quer o pai aqui. Pai, Pedro perguntou. A mamãe não gosta mais do senhor? A pergunta inocente de um menino de 10 anos foi direto ao coração da questão. Sebastião não soube como responder. Pedro, a mamãe gosta de mim, mas está cansada de ter que cuidar de alguém com limitações. Mas pai, nós podemos ajudar a cuidar do senhor, Camila ofereceu. É verdade, Bruno concordou. A gente pode dividir as tarefas. Meninos, vocês são crianças. Não é responsabilidade de vocês cuidar de mim. Então de quem é? Pedro perguntou. Sebastião não conseguiu responder porque a resposta óbvia era da esposa. E justamente a esposa estava querendo se livrar dessa responsabilidade. Quando Valdirene chegou do trabalho, encontrou o marido e os filhos conversando na sala, todos com expressões sérias. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Valdirene, Sebastião disse, conversei com as crianças sobre sua ideia de eu ir morar com minha mãe. E elas não querem que eu vá. Sebastião, elas são crianças, não entendem a situação. Entendem sim. Bruno se levantou. Mãe, por que a senhora quer mandar o pai embora? Não estou mandando embora. Estou sugerindo uma solução melhor para todo mundo. Melhor para quem? Camila perguntou. Para vocês, para ele, para toda a família. Não é melhor para nós. Pedro chorou. A gente quer o papai aqui. Crianças, vocês não entendem. Cuidar de pessoa com deficiência é muito difícil. Mas mãe, Bruno insistiu, o pai não precisa de cuidados especiais. Ele só tem dificuldade para algumas coisas. Dificuldade que atrapalha toda a família. Não atrapalha nada, Camila gritou. Atrapalha sim. Vocês não veem porque são ingênuos. Sebastião observou a discussão entre a esposa e os filhos, percebendo que seus próprios filhos o defendiam enquanto a esposa o atacava. Valdirene, ele disse, se as crianças querem que eu fique, talvez devêssemos repensar. Sebastião, as crianças não pagam as contas. Não trabalham 12 horas por dia. Não sabem o que é responsabilidade. Sabem o que é amor, Valdirene. Sabem o que é família. Família é responsabilidade. É cada um fazer sua parte. E qual é minha parte? Sua parte é não atrapalhar quem está trabalhando para sustentar todo mundo. A declaração foi tão cruel que até mesmo Valdirene percebeu que havia ido longe demais. Mas em vez de se desculpar, se defendeu. É a verdade, alguém tinha que falar. Naquela noite, Sebastião tomou uma decisão. Ligou para Dona Mercedes e disse que iria visitá-la no dia seguinte para conversar sobre a possibilidade de morar com ela temporariamente. Mãe, não é que eu queira deixar os meninos, é que talvez seja melhor para todo mundo. Sebastião, você tem certeza disso? Não tenho certeza de nada, mãe. Só sei que não posso continuar sendo motivo de briga na minha própria casa. Mas Dona Mercedes guardava um segredo que mudaria completamente a perspectiva sobre o futuro de Sebastião. Um segredo que mostraria que, às vezes, as pessoas que nos abandonam é que ficam no prejuízo. Na manhã seguinte, Sebastião foi visitar Dona Mercedes na chácara onde ela morava sozinha desde a morte do marido, 5 anos antes. A propriedade de 10 hectares era simples, mas bem cuidada, com uma casa de madeira, horta, pomar e alguns animais de criação. Dona Mercedes, aos 71 anos, era uma mulher forte e independente que havia criado 5 filhos trabalhando na roça. Filho, senta aqui na varanda e me conta direito o que está acontecendo. Sebastião relatou toda a situação, o acidente, as limitações físicas, a mudança de comportamento de Valdirene, a pressão para sair de casa. Mãe, a Valdirene acha que sou um peso morto, que não consigo mais contribuir para nada. E você, o que acha? Acho que talvez ela tenha razão. Desde o acidente só dou trabalho. Não consigo trabalhar. Não consigo ajudar direito em casa. Sebastião, deficiência não é sinônimo de inutilidade. Eu sei, mãe, mas na prática você precisa descobrir novas formas de ser útil. Como? Isso a gente descobre juntos. Se você quiser vir morar comigo. A senhora quer mesmo que eu venha? Quero. Estou sozinha aqui e seria bom ter companhia. Mas não quero que você venha fugindo dos problemas. Quero que venha para se reerguer. Como assim? Sebastião,
Você pode ter limitações físicas, mas sua cabeça continua funcionando perfeitamente. E experiência de vida ninguém tira. Mãe, que trabalho um homem aleijado pode fazer? Para com essa palavra. Dona Mercedes se exaltou. Você não é aleijado. É um homem com limitações físicas, mas com muito valor. Que valor? Sebastião, você trabalhou 20 anos com máquinas agrícolas. Conhece trator, conhece plantio, conhece terra. Isso vale muito. Vale para quê, se não posso mais operar máquinas? Pode supervisionar, pode dar consultoria, pode ensinar, pode planejar. Mãe, quem vai contratar um supervisor que anda de bengala? Sebastião, deixa eu te contar uma coisa que talvez mude sua perspectiva sobre essa situação toda. Dona Mercedes se levantou e voltou com uma pasta velha cheia de documentos. Sebastião, você sabe que terras são essas que estão no fundo da nossa chácara? Sei que são terras abandonadas. Do velho Joaquim, que morreu sem herdeiros. Não são abandonadas, são nossas. Como assim nossas? Seu pai comprou essas terras há 40 anos, 50 hectares de terra boa, com mata preservada e uma nascente que nunca seca. Sebastião pegou os documentos com incredulidade. Mãe, isso é verdade? Verdade. Seu pai pagou as terras parcelado durante 10 anos. Quando terminou de pagar, guardou os documentos e disse que era seguro da família para o futuro. E por que nunca mexemos nessas terras? Porque seu pai morreu logo depois de quitar, e eu decidi guardar para quando fosse necessário. E é necessário agora? Acho que sim. Sebastião, você pode não conseguir mais trabalhar para outros, mas pode trabalhar para si mesmo. Como? Desenvolvendo essas terras, fazendo um projeto de exploração sustentável da propriedade. Sebastião olhou os documentos. Eram 50 hectares de terra em área valorizada, com nascente de água, mata preservada e localização privilegiada próxima à rodovia. Mãe, isso vale uma fortuna. Vale, e é seu, nosso, da família. Por que a senhora nunca me contou? Porque enquanto você tinha emprego fixo, não precisava se preocupar com isso. Agora que precisa de alternativa, chegou a hora de usar esse patrimônio. E o que posso fazer com essas terras? Muitas coisas. Pode arrendar para plantio, pode desenvolver um projeto de turismo rural, pode explorar a nascente fornecendo água, pode fazer criação de peixes, tem várias possibilidades. Mas mãe, eu não tenho dinheiro para investir. Sebastião, essas terras podem ser garantia para empréstimo, ou você pode encontrar sócios que invistam no desenvolvimento. E eu? O que posso contribuir além das terras? Experiência, conhecimento, planejamento, supervisão. Mesmo com limitações físicas, principalmente por causa das limitações físicas, porque agora você vai ter que usar mais a cabeça e menos o corpo. Sebastião passou o dia na chácara com Dona Mercedes, estudando mapas, calculando possibilidades, sonhando com projetos que nunca havia imaginado que poderiam ser seus. Mãe, se isso der certo, posso sustentar minha família sem depender de emprego? Pode. E melhor que isso, pode dar emprego para outras pessoas. E os meninos? Eles poderiam continuar estudando? Poderiam estudar nas melhores escolas. E quando crescerem, teriam patrimônio para administrar. Mãe, por que a senhora está me contando isso agora? Porque agora você precisa. E porque seu pai sempre disse que essas terras eram para quando a família precisasse de uma segunda chance. Segunda chance? Sebastião, o acidente não foi maldição. Foi oportunidade disfarçada. Como assim? Se você não tivesse sofrido o acidente, continuaria sendo empregado de fazenda o resto da vida. Agora tem chance de ser patrão. E se eu fracassar? Aí pelo menos fracassa tentando algo seu, não trabalhando para os outros. Quando voltou para casa no final da tarde, Sebastião estava com uma energia que não sentia há meses. Encontrou Valdirene preparando o jantar e as crianças fazendo lição na mesa da cozinha. Valdirene, preciso conversar contigo. Sobre sua mudança para a casa da sua mãe? Sobre isso também. Mas primeiro sobre uma coisa que pode mudar nossa situação. Que coisa? Sebastião mostrou os documentos das terras. Valdirene, minha família tem 50 hectares de terra. Terra boa, com nascente próxima à rodovia. Como assim tem? Meu pai comprou há 40 anos. Minha mãe guardou os documentos até hoje. E o que isso muda? Muda tudo. Posso desenvolver um projeto nessas terras. Em vez de ser empregado, posso ser empresário. Valdirene olhou os documentos com ceticismo. Sebastião, você não tem dinheiro para desenvolver terra nenhuma.
Tenho as terras como garantia. Posso conseguir financiamento. E quem vai administrar? Você, que mal consegue ficar em pé? Posso contratar funcionários. Posso supervisionar. Posso planejar. Sebastião, para com essa fantasia. Não é fantasia, é realidade. Temos patrimônio. Sebastião, terra parada não vale nada. Vale só quando produz renda. Por isso mesmo vou desenvolver um projeto para produzir renda. E se der errado? E se você perder as terras? Aí pelo menos terei tentado. Melhor que ficar deprimido, achando que não presto para nada. Bruno, que ouvia a conversa, se aproximou. Pai, isso é verdade? O senhor tem terras? Tenho, filho. 50 hectares. E pretendo transformá-las numa empresa familiar. Empresa familiar? É. Onde vocês podem trabalhar quando crescerem. Onde podemos gerar emprego para outras pessoas. Camila se animou. Pai, a gente pode ajudar no projeto? Podem. Cada um no que souber fazer melhor. E eu? Pedro perguntou. Você vai estudar para um dia administrar tudo isso. Valdirene observou a empolgação dos filhos com ceticismo evidente. Sebastião, não ilude as crianças com sonhos impossíveis. Por que impossíveis? Porque você não tem experiência como empresário. Porque não tem dinheiro. Porque está aleijado. Valdirene, para de usar essa palavra. É a verdade. E verdade não machuca. Machuca sim. E, principalmente, é mentira. Eu não sou aleijado. Sou um homem com limitações que acabou de descobrir que tem muito mais recursos do que imaginava. Que recursos? Terra, conhecimento, família que me apoia e, principalmente, determinação para provar que posso ser útil de formas diferentes. Valdirene jogou os documentos na mesa. Sebastião, faz o que quiser com suas terras. Mas não conta comigo para bancar mais uma de suas fantasias. Como assim? Vou continuar trabalhando na loja. Pelo menos lá tenho salário garantido. E se o projeto der certo? E se eu conseguir gerar renda maior que seu salário? Se conseguir, conversamos. Mas enquanto isso vou trabalhar fora. Valdirene, você não acredita em mim? Sebastião, eu acreditei em você durante 19 anos. E onde isso me trouxe? Para uma situação de miséria, cuidando de inválido. O veneno das palavras de Valdirene contrastava com o entusiasmo dos filhos. Sebastião percebeu que havia descoberto não apenas terras, mas também quem realmente acreditava nele. Tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria morar com Dona Mercedes, mas não como fugitivo derrotado. Iria como empresário em formação, desenvolvendo o patrimônio familiar que acabara de descobrir, e deixaria Valdirene escolher se queria fazer parte do futuro ou ficar presa no passado. Uma semana depois da descoberta das terras, Sebastião havia tomado uma decisão que surpreendeu a todos. Não apenas iria morar com Dona Mercedes, mas transformaria a mudança em uma estratégia empresarial. Em vez de se esconder por vergonha, assumiria o projeto de desenvolvimento das terras como sua nova profissão. Valdirene, ele anunciou numa manhã de sábado, vou me mudar para a chácara da minha mãe na segunda-feira. Que bom! Finalmente tomou uma decisão sensata. Mas não estou indo como derrotado. Estou indo como empresário. Empresário? Valdirene riu. Sebastião, para com essa ilusão. Não é ilusão. Já conversei com um engenheiro agrônomo sobre o projeto das terras. Ele disse que tem potencial para render muito dinheiro. E quanto vai custar esse projeto? Estou pesquisando financiamentos rurais. Com as terras como garantia, posso conseguir crédito para desenvolvimento. E se der errado? Se der errado, pelo menos terei tentado construir algo meu. Melhor que ficar aqui sendo tratado como peso morto. A palavra peso morto fez Valdirene se sentir desconfortável, porque havia sido exatamente isso que ela havia dito sobre ele. Sebastião, e as crianças? Vão ficar sem pai? Não vão ficar sem pai. Vou visitá-las toda semana. E quando o projeto estiver funcionando, elas podem ir morar comigo se quiserem. Como assim se quiserem? Elas podem escolher. Ficar aqui com você ou ir morar comigo na propriedade rural. Sebastião, você não pode dar essa escolha para crianças. Por que não? Elas têm direito de decidir onde querem viver. Bruno, que ouvia a conversa, se adiantou. Pai, eu quero ir com o senhor. Bruno, você tem 17 anos, está terminando o ensino médio. Posso terminar estudando na escola rural. E posso ajudar o senhor com o projeto. Tem certeza? Tenho certeza. Quero aprender a ser empresário também. Camila se juntou à conversa. Eu também quero ir, pai. Camila, você tem 14 anos.
E posso ajudar com a administração, com os registros, com a organização. Pedro, mesmo sem entender completamente a situação, não queria ficar de fora. Eu também vou com o papai. Valdirene olhava a cena com incredulidade. Vocês estão todos loucos. Deixar vida na cidade para ir morar no mato. Mãe, Bruno disse, prefiro morar no mato com o pai que acredita em alguma coisa do que na cidade com pessoas que só sabem reclamar. Bruno, não fala assim comigo? Mãe, é a verdade. Desde que o pai se acidentou, a senhora só reclama. Nunca ajudou, nunca apoiou, só criticou. Eu trabalho 12 horas por dia para sustentar vocês. E o pai trabalhou 20 anos para sustentar a gente. Quando ele precisou de apoio, cadê que estava? Bruno, você não entende a situação. Entendo sim. O pai sofreu um acidente e, em vez de receber apoio da família, recebeu cobrança e rejeição. Sebastião ficou emocionado vendo o filho mais velho defendê-lo com tanta maturidade. Bruno, não briga com sua mãe por minha causa. Não estou brigando, pai. Estou falando a verdade. A mãe desistiu do senhor. Nós não desistimos. Valdirene se levantou da mesa. Vocês querem ir? Então vão. Vão viver de fantasia com esse aleijado sonhador. Para de chamar o pai de aleijado. Camila gritou. É o que ele é. Ele é nosso pai. Pedro chorou. E a senhora é má com ele. Valdirene olhou para os 3 filhos, todos defendendo o pai que ela considerava um fracasso, e percebeu que estava perdendo a família inteira. Vocês vão se arrepender. Quando descobrirem que vida rural é difícil, quando precisarem de dinheiro e não tiverem... Mãe, Bruno disse, dinheiro a gente consegue trabalhando. Respeito e amor são coisas que a senhora perdeu com o pai. Na segunda-feira, Sebastião se mudou para a chácara de Dona Mercedes, acompanhado pelos 3 filhos. Valdirene ficou sozinha na casa da cidade, trabalhando na loja e dormindo numa casa vazia que ecoava o silêncio da família que havia expulsado. Na chácara, a vida tomou um rumo completamente diferente. Sebastião acordava cedo e passava as manhãs estudando projetos agrícolas, pesquisando financiamentos, planejando o desenvolvimento das terras. Às tardes, dedicava a visitas técnicas com engenheiros e agrônomos que o ajudavam a viabilizar os projetos. Bruno se matriculou na escola rural da vila e, nas horas vagas, ajudava o pai com medições de terra e pesquisas de mercado. Camila assumiu a organização dos documentos e criou planilhas para controlar custos e receitas. Pedro continuou estudando, mas nos fins de semana ajudava com pequenas tarefas e aprendia sobre agricultura. Dona Mercedes ficou radiante com a presença dos netos e do filho. A casa que estava vazia ganhou vida nova, com risadas, conversas sobre projetos e uma energia positiva que ela não sentia há anos. Sebastião, ela disse numa tarde, você mudou completamente. Como assim, mãe? Antes do acidente, você era empregado que obedecia ordens. Agora é empresário que toma decisões. O acidente me obrigou a repensar minha vida. E a atitude da Valdirene? A Valdirene me mostrou que eu não posso depender de ninguém para ter autoestima. Tenho que provar meu valor primeiro para mim mesmo. 2 meses depois da mudança, Sebastião havia conseguido aprovação para um financiamento rural de R$200 mil, com as terras como garantia. O projeto aprovado incluía a instalação de sistema de irrigação por gotejamento, criação de peixes em tanque abastecido pela nascente e plantio de hortaliças orgânicas para venda direta ao consumidor. Doutor Antônio, ele disse ao gerente do banco, quanto tempo tenho para começar a dar retorno? O financiamento tem carência de 1 ano para começar a pagar. Depois, parcelas mensais durante 5 anos. E se eu conseguir gerar renda antes de 1 ano? Melhor ainda, pode usar a renda para acelerar o pagamento e reduzir juros. Com o dinheiro em mãos, Sebastião contratou uma empresa especializada para instalar o sistema de irrigação e construir os tanques de piscicultura. Bruno assumiu o controle da obra, supervisionando os trabalhadores e aprendendo sobre construção rural. Numa tarde de sexta-feira, 3 meses após a mudança, Valdirene apareceu na chácara dirigindo um carro que ninguém conhecia. Sebastião, precisamos conversar. Pode falar. Vim saber como estão as crianças. As crianças estão ótimas. Estudando, trabalhando, aprendendo. Trabalhando. Crianças não deveriam trabalhar. Deveriam aprender. E é isso que estão fazendo. Sebastião, essa vida não é adequada para eles. Por que não?
Porque precisam de estrutura urbana, de oportunidades. Valdirene, eles têm escola, têm aprendizado prático, têm família unida. O que mais precisam? Precisam de estabilidade financeira. E vão ter. O projeto está andando muito bem. Valdirene olhou ao redor e viu as obras em andamento. A movimentação de tratores e trabalhadores, a organização do empreendimento. Sebastião, isso está realmente funcionando? Está. Em 6 meses vamos começar a produção. Em 1 ano vamos estar faturando bem. E eu? Posso participar? A pergunta que Sebastião estava esperando finalmente chegou. Participar como? Como sua esposa. Como administradora. Tenho experiência com vendas, com atendimento ao cliente. Valdirene, você me abandonou quando eu mais precisei de apoio. Eu sei. Mas agora vejo que estava errada. Errada em quê? Em achar que você não ia conseguir se reerguer. Em desistir de você. Valdirene, você não desistiu de mim. Você me expulsou de casa chamando de peso morto e inválido. Sebastião, eu estava desesperada. E eu estava sofrendo, precisando de apoio. E recebi rejeição. Posso compensar isso? Como? Vindo morar aqui, ajudando com o projeto, sendo a esposa que deveria ter sido. Sebastião olhou para a mulher que o havia humilhado nos momentos mais difíceis de sua vida e que agora queria voltar porque havia percebido que ele poderia ser bem-sucedido. Valdirene, você quer voltar por quê? Porque me ama ou porque o projeto vai dar dinheiro? Sebastião, é pelas 2 coisas. Seja honesta. Se o projeto fracassasse, você estaria aqui? Valdirene não conseguiu responder, e a resposta estava clara no seu silêncio. Valdirene, você fez sua escolha quando me abandonou. Agora eu faço a minha. A decisão de Sebastião mudaria tudo. Novamente. Sebastião olhou para Valdirene, que aguardava sua resposta com uma mistura de expectativa e nervosismo. Era evidente que ela havia percebido o potencial de sucesso do projeto e queria fazer parte dele, mas suas motivações eram claramente interesseiras. Valdirene, vou te fazer uma proposta. Que proposta? Você pode voltar, pode participar do projeto, pode ser minha sócia. Sócia? Sócia, com direitos e deveres iguais. E como esposa. Isso vamos construir aos poucos. Primeiro como sócia, depois vemos se rola como casal. Sebastião, eu aceito qualquer condição. Ainda não falei todas as condições. Quais são? Sebastião se levantou com a bengala e caminhou até a varanda, olhando a propriedade que estava se transformando numa empresa próspera. Primeira condição, você pede desculpa para mim e para as crianças, publicamente, na frente de toda a família. Eu peço. Segunda condição, você assume que estava errada quando me chamou de peso morto, aleijado e inválido. Eu assumo. Terceira condição, você trabalha na empresa ganhando salário de funcionária. Nada de ser patroa automaticamente. Mas você disse que posso ser sócia? Pode, depois de provar que merece, começando como funcionária. E a quarta condição. A quarta é a mais importante. Se você me trair novamente, se me abandonar novamente, se me humilhar novamente, perde direito a tudo. As crianças, a empresa, a casa, tudo. Sebastião, você não confia mais em mim. Não confio. E você sabe por quê. Sei sim e aceito todas as condições. Naquele momento, Bruno apareceu vindo do trabalho na obra, sujo de terra e cimento, mas com expressão de satisfação de quem estava construindo algo importante. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Vim conversar com seu pai sobre a possibilidade de voltar para a família. Bruno olhou para o pai. Pai, a senhora vai aceitar ela de volta? Vamos conversar sobre isso em família. Chama sua irmã e seu irmão. Quando todos estavam reunidos na varanda, Sebastião fez um anúncio. Meninos, sua mãe quer voltar para a família. Querem ouvir o que ela tem para falar? Queremos. Camila respondeu pelos irmãos. Valdirene se levantou e, pela primeira vez desde o acidente, falou com humildade. Filhos, quero pedir perdão para vocês, e principalmente para seu pai. Perdão por quê? Pedro perguntou. Por ter sido uma esposa ruim quando seu pai mais precisou de apoio. Por ter abandonado vocês. Por ter tratado seu pai como se ele não tivesse valor. E por que está pedindo perdão agora? Bruno, mais desconfiado, questionou. Porque percebi que estava errada. Que seu pai sempre teve valor. Sempre foi competente. Sempre foi bom marido e bom pai. Percebi isso quando, mãe? Camila insistiu.
quando vi que ele estava construindo uma empresa, que estava provando para todo mundo que pode ser bem-sucedido. Ou seja, Bruno foi direto. A senhora só voltou porque o pai pode ficar rico? Não é só por isso, é principalmente por isso. Bruno não deu trégua. Se o pai tivesse fracassado, a senhora não estaria aqui. Bruno, Valdirene tentou se defender. Mãe, é a verdade. A senhora abandonou o pai quando achou que ele ia dar trabalho. Agora quer voltar porque viu que ele pode dar dinheiro. Sebastião observou como o filho mais velho havia amadurecido nos últimos meses. Bruno não era mais o adolescente que tentava fazer as pazes entre os pais. Era um jovem que havia aprendido a ver as pessoas pelo que realmente são. Mãe, Camila se juntou ao irmão. A senhora machucou muito o papai. Chamou ele de aleijado, de peso morto. Eu sei, filha, e me arrependo muito. Se arrepende porque descobriu que estava errada ou porque o papai está dando certo na vida? Valdirene percebeu que seus próprios filhos estavam testando suas motivações e que eles haviam amadurecido muito durante os meses em que ela estava ausente. Filhos, eu me arrependo pelas duas coisas, porque machuquei uma pessoa que amo e porque quase perdi a chance de fazer parte de algo importante. Pedro, o mais novo, fez a pergunta que tocou no coração da questão. Mãe, se o papai ficar aleijado de novo, a senhora vai abandonar ele de novo? Não, filho, nunca mais. Como a gente pode ter certeza? Porque aprendi que família é para os momentos ruins também, não só para os momentos bons. Sebastião se aproximou dos filhos. Meninos, querem que eu dê uma chance para sua mãe? Queremos. Pedro respondeu imediatamente. Eu também quero, Camila disse, mas com cuidado. E você, Bruno? O filho mais velho pensou longamente. Pai, quero que o senhor seja feliz. Se acha que pode ser feliz com a mãe de novo, eu apoio. Mas se ela magoar o senhor outra vez, eu não perdoo. É uma posição justa. Sebastião concordou. Valdirene se aproximou de Sebastião. E você está disposto a me dar uma segunda chance? Estou disposto a te dar uma chance de conquistar uma segunda chance. Como assim? Valdirene, você não vai voltar automaticamente para ser minha esposa e sócia. Vai trabalhar para reconquistar essas posições. Trabalhando como? Como funcionária da empresa, ganhando salário, morando numa casa separada que vou construir para você. Casa separada? Até provar que mudou de verdade, que não vai me abandonar na primeira dificuldade. E quanto tempo vai demorar isso? O tempo que for necessário. Pode ser 1 ano, podem ser 5 anos. Depende de você. Valdirene olhou ao redor. A propriedade em desenvolvimento, a família trabalhando junta, o marido que havia se transformado de empregado em empresário, os filhos que haviam amadurecido e se tornado mais independentes. Sebastião, eu aceito todas as condições. Quero fazer parte disso, mesmo sabendo que vai começar do zero, que perdeu todos os privilégios de esposa e mãe. Aceito, porque reconheço que errei feio e porque quero uma chance de reparar o erro. Bruno se adiantou. Mãe, pode voltar, mas saiba que agora somos nós que protegemos o pai. Se a senhora magoar ele de novo, vai ter que se haver conosco. Entendi, filho, Camila acrescentou. E outra coisa, o papai não é mais aquele homem inseguro que a senhora abandonou. Agora ele é empresário, é líder, é respeitado. A senhora vai ter que se acostumar com essa nova versão. Vou me acostumar. Pedro, mesmo sendo o mais novo, fez uma observação profunda. Mãe, a senhora vai ter que aprender a amar o papai de novo, do jeito que ele é agora. Como assim? Com bengala, com limitações, mas também com mais força de vontade. Sebastião ficou emocionado com a maturidade dos filhos. O acidente e o abandono de Valdirene haviam forçado as crianças a crescerem rapidamente, mas também as havia tornado mais sábias e protetoras. Valdirene, última pergunta. Por que você acha que merece uma segunda chance? Porque sou mãe dos seus filhos e porque prometo que vou trabalhar todos os dias para ser a esposa que você sempre mereceu ter. E se eu nunca mais conseguir te perdoar completamente, aí vou ter que viver com as consequências das minhas escolhas. Mas pelo menos vou tentar reparar o mal que fiz. Sebastião olhou para os filhos que aguardavam sua decisão. Olhou para Dona Mercedes, que observava da porta da casa. Olhou para a propriedade que estava construindo com tanto esforço. Tá bom, Valdirene, você pode ficar. Mas como funcionária da empresa, morando na casa separada, ganhando salário e, principalmente, provando todos os dias que mudou. Eu provo. E uma última coisa,
Se você me decepcionar de novo, não haverá terceira chance. Nunca mais. Não vou decepcionar. Naquele momento, um carro conhecido parou no portão. Era Edson Pereira, o supervisor da usina que havia seduzido Valdirene durante os meses em que ela estava separada. Valdirene? Ele desceu do carro. O que você está fazendo aqui? Edson, eu voltei para minha família. Como assim voltou? Pensei que íamos viajar no final do mês. Mudei de planos. Mudou por quê? Por causa desse aleijado. A palavra aleijado fez Bruno se levantar com raiva. Repete essa palavra, seu idiota. Bruno, calma. Sebastião segurou o filho. Deixa eu resolver isso. Sebastião se aproximou de Edson, caminhando com a bengala, mas com postura altiva. Você está na minha propriedade, e falta de respeito aqui não é tolerada. Sua propriedade? Edson riu. Valdirene me contou que você é um trabalhador rural desempregado. Era. Agora sou empresário rural, dono desta empresa que você está vendo. Edson olhou ao redor e percebeu a extensão do empreendimento. Tratores trabalhando, construções em andamento, funcionários executando projetos. Valdirene, ele se voltou para ela. Você não me disse que ele tinha dinheiro. Ele não tinha quando eu saí de casa. Construiu tudo isso sozinho. E agora você quer voltar por causa do dinheiro? Quero voltar porque ele é meu marido. E porque cometi um erro. Valdirene, você tem certeza disso? Tenho certeza. Edson percebeu que havia perdido Valdirene para o homem que ela havia considerado fracassado. O aleijado havia se tornado empresário próspero, enquanto ele continuava sendo apenas supervisor de usina. Valdirene, você vai se arrepender. Esse homem não vale nada. Edson, Sebastião respondeu, esse homem vale o suficiente para reconquistar a família que quase perdeu e para construir uma empresa que vai empregar dezenas de pessoas. Você vale quanto? A pergunta calou Edson, que saiu da propriedade humilhado. Valdirene havia escolhido ficar. Agora restava descobrir se conseguiria reconquistar o que havia perdido por orgulho e preconceito. 6 meses depois do retorno de Valdirene, a empresa rural Oliveira Filhos estava funcionando a pleno vapor. Os tanques de piscicultura produziam tilápia de alta qualidade. A horta orgânica fornecia verduras para supermercados da região e o sistema de irrigação havia transformado terras antes improdutivas em áreas de alta rentabilidade. Valdirene trabalhava como gerente de vendas, ganhando salário fixo mais comissões. Morava numa casa simples construída nos fundos da propriedade, a 200 metros da casa principal, onde viviam Sebastião, os filhos e Dona Mercedes. Era uma distância física, que simbolizava a distância emocional que ainda precisava ser percorrida. Bruno, como estão as vendas desta semana? Sebastião perguntou durante a reunião matinal que faziam todos os dias às 7 horas. Vendemos 200 quilos de tilápia para o restaurante da cidade e a horta orgânica está com pedidos até o final do mês. E as finanças, Camila? Faturamento mensal de R$45 mil, custos de 20 mil, lucro líquido de R$25 mil. Valdirene, como estão os contatos com novos clientes? Consegui fechar contrato com 2 supermercados de cidades vizinhas. Vão comprar nossa produção orgânica exclusivamente. A transformação na dinâmica familiar era evidente. Sebastião havia se tornado um líder natural, tomando decisões empresariais com segurança. Os filhos haviam assumido responsabilidades importantes e demonstravam maturidade impressionante. E Valdirene havia aprendido a trabalhar como funcionária em vez de mandar como patroa. Pai, Pedro chegou correndo. Tem um senhor no portão que quer falar sobre parceria para exportação. Exportação? Disse que representa uma empresa do Japão que compra tilápia brasileira. A empresa havia crescido tanto que começara a atrair atenção internacional. Sebastião recebeu o representante japonês, Sr. Takeshi, que ficou impressionado com a qualidade da produção e a organização da propriedade. Senhor, Sebastião, ele disse em português misturado com inglês, sua empresa pode fornecer 500 toneladas de tilápia por ano. Posso, mas preciso expandir a produção. Se expandir, compramos toda a produção. Pagamento em dólar, preço muito bom. Quanto? $3 por quilo, Fob Santos. Bruno, que acompanhava a reunião, fez cálculos rápidos. Pai, isso dá mais de R$3 milhões por ano só com exportação. E tem mercado para essa quantidade, senhor? Takeshi, o japonês sorriu. Brasil tem melhor tilápia do mundo. Japão compra muito.
Quando o representante foi embora, a família se reuniu para discutir a proposta. Pai, Bruno disse, se aceitarmos essa proposta, vamos precisar contratar mais gente, construir mais tanques e investir mais dinheiro. Camila acrescentou. Quanto precisa investir? Valdirene perguntou. Uns R$500 mil para triplicar a produção. E de onde vem esse dinheiro? Do banco, usando a empresa como garantia. E se der errado? A pergunta de Valdirene revelou que ela ainda tinha medo de riscos, mesmo depois de ver o sucesso do primeiro empreendimento. Valdirene, Sebastião disse, há 1 ano você achava que eu não prestava para nada. Agora tem medo que eu cresça demais? Não tenho medo, só quero ter certeza de que é seguro. Seguro é o que eu tinha antes. Emprego fixo, salário garantido, sem riscos, mas também sem crescimento. Pai, Pedro perguntou, se virarmos exportadores, vamos ficar ricos de verdade? Vamos ter condições de dar uma vida muito boa para todos vocês e de empregar muitas pessoas da região. Dona Mercedes, que ouvia a conversa da cozinha, se aproximou. Sebastião, o que seu pai acharia de tudo isso? Acharia que as terras que ele comprou para a segurança da família cumpriram o propósito. Mais que isso, elas transformaram um homem ferido num empresário próspero. Mãe, o que me transformou não foram as terras, foi o acidente. Como assim? Se eu não tivesse me acidentado, continuaria sendo empregado de fazenda o resto da vida. O acidente me forçou a descobrir capacidades que eu não sabia que tinha. E a atitude da Valdirene? A atitude da Valdirene me ensinou que não posso depender de ninguém para ter autoestima. Tenho que provar meu valor primeiro para mim mesmo. Valdirene, que escutava, se aproximou. Sebastião, posso falar uma coisa? Pode. Sou grata pelo acidente. Como assim? O acidente revelou quem você realmente é. Um líder nato, um empreendedor, um homem capaz de transformar limitações em oportunidades. E revelou quem você realmente é também. Uma mulher interesseira que abandona o marido na primeira dificuldade. Uma mulher que ainda não havia aprendido a valorizar o que tinha, mas que pode aprender. Você acha que aprendi? Acho que está aprendendo, mas ainda tem um caminho longo pela frente. Que caminho? O caminho de reconquistar minha confiança. E principalmente de reconquistar o respeito dos seus filhos. Valdirene olhou para Bruno, Camila e Pedro, que a observavam com uma mistura de carinho e cautela. Filhos, vocês acham que posso reconquistar o respeito de vocês? Pode, mãe, Camila respondeu. Mas demora tempo. Confiança quebrada demora anos para ser reconstruída. E trabalho honesto, Bruno acrescentou, provando todos os dias que mudou de verdade. Pedro, Valdirene se voltou para o mais novo. Mãe, eu quero que a senhora volte a ser nossa mãe de verdade, não só de visita. Como posso fazer isso? Amando o papai mesmo quando ele precisar de ajuda, não só quando ele estiver bem-sucedido. A sabedoria de uma criança de 10 anos calou toda a família. 1 ano depois, a empresa estava exportando para 3 países e empregando 40 pessoas da região. Sebastião havia se tornado uma referência em empreendedorismo rural, sendo convidado para palestras em universidades e associações de produtores. Valdirene havia sido promovida a gerente comercial e finalmente se mudado de volta para a casa principal, depois de provar durante 18 meses que havia realmente mudado. O casamento havia sido reconstruído sobre bases mais sólidas, respeito mútuo, admiração genuína e compreensão de que ambos precisavam crescer como pessoas. Sebastião, ela disse numa noite enquanto organizavam os planos para o ano seguinte, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me perdoou completamente? Perdoei. E confia em mim de novo? Confio, mas é uma confiança diferente da que tinha antes. Como assim? Antes eu confiava porque nunca havia sido traído. Agora confio porque você provou que pode mudar. E se eu voltar a te decepcionar? Não vai voltar, porque agora você sabe o que pode perder. E o que posso perder? Uma família que te ama, um marido que te respeita, filhos que te admiram e uma vida que vale a pena viver. Valdirene abraçou o marido, sabendo que havia conquistado de volta muito mais do que tinha perdido, porque agora estava casada não apenas com Sebastião, mas com a melhor versão de Sebastião. E Sebastião havia aprendido que algumas quedas servem para a gente descobrir que pode voar. 3 anos depois do acidente que mudou sua vida, ele não caminhava mais da mesma forma, mas havia se tornado um homem muito maior do que era antes de cair.
O trabalhador rural que não conseguia mais trabalhar havia se transformado no empresário que empregava dezenas de pessoas e provou que deficiência física não é sinônimo de incapacidade. É apenas oportunidade de descobrir capacidades diferentes. 5 anos se passaram desde o acidente que mudou para sempre a vida de Sebastião Oliveira. A empresa rural Oliveira e Filhos havia se tornado a maior produtora de tilápia orgânica do estado, exportando para 7 países e empregando mais de 100 pessoas. A propriedade, que começou com 50 hectares, agora se estendia por 200 hectares, incluindo terras arrendadas e parcerias com produtores da região. Sebastião, agora aos 48 anos, havia se tornado um dos empresários rurais mais respeitados do país. Ainda usava bengala para caminhar, ainda tinha limitações físicas, mas havia transformado essas limitações em combustível para uma determinação que impressionava a todos que o conheciam. Dava palestras em universidades, participava de programas de televisão sobre empreendedorismo e havia escrito um livro chamado Quando Cair, Levante Diferente, que se tornou best-seller. Bruno, agora com 22 anos, havia se formado em administração de empresas e era o diretor operacional da empresa. Camila, aos 19, cursava engenharia de aquicultura e dirigia o setor técnico da produção. Pedro, aos 15, já demonstrava talento natural para vendas e passava os fins de semana acompanhando as negociações do pai. Dona Mercedes, aos 76 anos, continuava morando na propriedade, agora em uma casa confortável construída especialmente para ela, com todas as adaptações necessárias para sua idade. Era a matriarca respeitada de uma família que havia se transformado numa dinastia empresarial. E Valdirene? Valdirene havia se tornado uma mulher completamente diferente daquela que abandonou o marido quando ele mais precisou. Aos 44 anos, era a diretora comercial da empresa, responsável por contratos internacionais que movimentavam milhões de reais. Mais importante que isso, havia se tornado a esposa que Sebastião sempre mereceu ter, mas que só conseguiu ser depois de quase perdê-lo. Sebastião, ela disse numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda da casa principal, você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de algumas escolhas que fiz, mas não me arrependo do acidente. Como pode não se arrepender de algo tão terrível? Porque o acidente me obrigou a descobrir quem eu realmente era. Antes, eu era apenas um operador de trator competente. Depois descobri que era um líder natural, um empreendedor, um homem capaz de transformar limitações em vantagens. E sobre mim, se arrepende de ter me dado uma segunda chance? Me arrependo de ter demorado tanto para perceber que você precisava aprender a me valorizar. Como assim? Valdirene, quando nós nos casamos eu te dei tudo muito fácil. Segurança, estabilidade, amor incondicional. Você nunca teve que lutar por nada. E isso foi ruim? Foi. Porque pessoas só valorizam aquilo que custou caro conseguir. E agora? Agora você sabe o que pode perder se não cuidar bem do que tem. E isso te transformou numa esposa muito melhor. Sebastião, posso te contar um segredo? Pode. Eu amo mais o homem que você se tornou depois do acidente do que amava o homem que você era antes. Por quê? Porque antes, você era apenas um bom marido. Agora você é um grande homem. E a diferença? Bom marido é alguém que cuida da família. Grande homem é alguém que inspira a família a crescer. Naquele momento, chegou uma visita inesperada. Era Dr. Fernando, o ortopedista que havia cuidado de Sebastião após o acidente. Agora, 5 anos depois, vinha ver como estava seu ex-paciente. Sebastião, não acredito no que estou vendo. Dr. Fernando, que surpresa! Soube pelos jornais que você se tornou empresário. Vim ver se era verdade. É verdade. Quer conhecer a propriedade? Doutor. Fernando passou 2 horas visitando as instalações. Os tanques de piscicultura, as estufas de hidroponia, o laboratório de controle de qualidade, o centro de distribuição. Ficou impressionado com a magnitude do empreendimento. Sebastião, quando te atendi no hospital achei que você entraria em depressão, que não conseguiria se adaptar às limitações. E por que não entrei? Não sei. A maioria dos pacientes com lesões similares passa anos tentando aceitar a nova realidade. Doutor, Fernando, posso te contar qual foi a diferença? Conte. A diferença foi que eu não tentei voltar a ser quem era antes. Tentei descobrir quem poderia me tornar depois. Como assim? Doutor,
A maioria das pessoas que sofrem acidentes fica obcecada tentando recuperar o que perdeu. Eu fiquei obcecado descobrindo o que poderia ganhar. E o que ganhou? Ganhei uma família mais unida, uma empresa próspera, o respeito da comunidade e, principalmente, o conhecimento de que sou muito mais capaz do que imaginava. E as limitações físicas continuam existindo, mas descobri que limitação física não é limitação mental e que a mente pode compensar qualquer deficiência do corpo. Doutor, Fernando se voltou para Valdirene. E a senhora, como viveu essa transformação? Valdirene hesitou, depois decidiu ser completamente honesta. Doutor, eu quase destruí minha família por preconceito. Como assim? Quando Sebastião se acidentou, eu o vi como um fardo, como alguém que só daria trabalho e despesa. Cheguei a abandoná-lo. E o que mudou? Descobri que estava casada com um homem extraordinário que eu nunca havia percebido porque ele não tinha tido oportunidade de mostrar seu potencial. Ele sempre foi extraordinário? Sempre foi. Mas eu era burra demais para enxergar. E agora? Agora sei que sou a mulher mais sortuda do mundo, porque estou casada com um homem que transformou tragédia em triunfo. Quando o doutor Fernando foi embora, a família se reuniu na varanda para o almoço de domingo, tradição que mantinham religiosamente há 5 anos. Pai, Pedro disse, o senhor é feliz? Muito feliz, filho. Mais feliz do que era antes do acidente? Muito mais feliz. Por quê? Porque antes do acidente eu era apenas um empregado que sustentava a família. Agora sou um empresário que constrói legado para as próximas gerações. Que legado? Esta empresa que vocês vão herdar. O conhecimento que vou deixar para vocês. E, principalmente, o exemplo de que qualquer obstáculo pode ser superado com determinação e trabalho. Bruno fez uma pergunta que estava pensando há tempos. Pai, se pudesse voltar no tempo, evitaria o acidente? Sebastião pensou longamente. Não sei, filho. O acidente me causou muito sofrimento físico e emocional, mas também me deu oportunidades que talvez nunca tivesse se continuasse sendo apenas operador de trator. Então foi uma bênção disfarçada? Foi um desafio que se transformou em bênção porque eu escolhi lutar em vez de desistir. E se tivesse escolhido desistir? Aí seria apenas uma tragédia. A diferença entre tragédia e transformação são as escolhas que fazemos depois que a vida nos derruba. Camila perguntou, pai, qual é o seu maior orgulho? Não é a empresa, não é o dinheiro, não é o reconhecimento. É o quê? É ver vocês 3 se tornando pessoas melhores que eu. É saber que vocês aprenderam com o meu exemplo que não existem obstáculos permanentes, apenas desafios temporários. Pedro, sempre curioso, fez a última pergunta. Pai, o que o senhor diria para outras pessoas que sofreram acidentes parecidos? Diria que o acidente não define quem você é, define apenas quem você era. Quem você vai ser depende das escolhas que faz a partir do acidente. E para as famílias dessas pessoas? Diria que amor verdadeiro se prova nos momentos difíceis. E que cuidar de alguém com limitações não é fardo. É oportunidade de mostrar grandeza de caráter. Valdirene segurou a mão do marido. Sebastião, obrigada. Obrigada por quê? Por ter me ensinado que pessoa vale pelo que é, não pelo que pode fazer fisicamente. E obrigado por ter me dado a chance de provar isso, mesmo eu tendo te abandonado, principalmente por ter me abandonado, porque foi isso que me forçou a descobrir que podia ser forte sozinho. E agora? Agora sei que posso ser ainda mais forte acompanhado da pessoa certa. Naquela tarde, enquanto caminhava pela propriedade observando o movimento dos funcionários, os tanques produzindo, as máquinas trabalhando, Sebastião refletiu sobre a jornada que o havia trazado até ali. 5 anos antes, era um trabalhador rural que havia perdido tudo: a capacidade física, o emprego e, temporariamente, a família. Hoje era um empresário próspero que havia ganhado muito mais do que tinha perdido. Uma empresa sólida, uma família unida e, principalmente, uma autoestima que ninguém poderia mais destruir. O acidente que parecia ter acabado com sua vida havia, na verdade, dado início à sua verdadeira vida. A vida de um homem que descobriu que limitações físicas podem ser superadas por grandeza de espírito e que, às vezes, é preciso cair para aprender a voar. Sebastião Oliveira ainda caminhava com bengala, mas caminhava como proprietário de uma empresa de milhões, marido de uma mulher que o admirava, pai de filhos que o respeitavam e, principalmente, como homem
que sabia que sua maior vitória não foi financeira. Sua maior vitória foi ter transformado uma queda em voo. Me conta o que achou da história e de que cidade nos assiste. Peço seu like e sua inscrição, pois ajuda o canal a continuar. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.